Quero começar conversando com a Vitória Marinho Gavaleal, que é médica geriatra. Prazer te receber aqui no Fala Que Eu Discuto, Vitória. Prazer é todo meu, Bispo Alessandro. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir aí para a gente ter uma noite de muito aprendizado para falar dos nossos idosos, que é a nossa população que mais cresce no Brasil, né? E como é que está a saúde dos nossos idosos na sua avaliação física e emocional? Com o aumento da expectativa de vida, a gente cada vez mais recebe os idosos mais longevos, né? Então, hoje em dia é comum a gente ter muitos pacientes nonagenários, centenários, e aí a gente precisa começar a se preocupar com a saúde desses pacientes, né? A gente viu lá na matéria inicial que sobre a questão deles ficarem muito sozinhos, e aí isso tem gerado um número crescente de depressão no idoso, que muitas vezes é confundida com demência, né? Então, nas fases iniciais, até que a gente inicie o diagnóstico, às vezes tem alguns sintomas que são difíceis de diagnóstico, porque são muito parecidos, tanto de depressão quanto de demência. A depressão é até considerada uma pseudodemência. A gente tem um contexto familiar, que às vezes o familiar é tanto o provedor financeiro daquela casa, quanto o cuidador daquele idoso. E aí ele fica num dilema familiar, onde se ele cuida a maior parte do tempo do idoso, ou se ele coloca a parte financeira dentro de casa. Então, isso acaba sendo uma discussão sempre muito grande. Muitas das vezes, esse idoso é negligenciado nos cuidados básicos, porque ele precisa que a família saia de casa para poder sustentar, Sim. né, aquele idoso que às vezes tem uma aposentadoria pequena. Apesar da gente ter o benefício da prestação continuada, que é um auxílio do governo, muitos idosos não têm noção disso, então não são orientados, né, que acaba tendo um aumento de 25% ali em torno do INSS dele, mas isso tem que ser corrido atrás. Nem sempre isso é conseguido, então a família às vezes não sabe disso, e isso vira ali uma situação de dificuldade, tanto para a família quanto para o idoso, e o cuidado desse idoso por muitas vezes fica prejudicado. Na sua avaliação hoje, você acha que os maiores problemas que os idosos têm no Brasil estão relacionados à parte física ou à parte emocional? Eu acho que balança assim, mais ou menos de forma parecida, né? A Uhum. gente tem a questão emocional, que é muito importante, né, nos idosos, que a gente tem um índice crescente de demência, de ansiedade, de maus tratos, de violência doméstica, que isso acaba influenciando muito. E aí, às vezes, essa questão emocional geram outras questões físicas, né? A gente acaba tendo um aumento do índice de queda. Esse paciente já tem uma osteoartrite e aí evolui com uma queda, isso piora a questão física em conjunto, e aí faz uma fratura, essa fratura piora a questão psicológica, esse idoso piora a depressão porque ele fica imóvel numa Uhum. cama. Então eu acho que as coisas elas se contrabalanceiam e uma vai retroalimentando de forma negativa a outra. Tá. A última pergunta, eu queria saber assim, que conselho que você dá? Porque a gente tem uma população hoje que está envelhecendo. Uhum. E conforme colocamos na enquete, uma das coisas que muitas vezes as pessoas elas não se programam para o futuro, né? A maioria das pessoas elas são muito o presente, o aqui, o agora, o momento. E esquecem que podem amanhã envelhecer e não se preparam para esse envelhecimento. Que dica que você dá para, primeiro, a essa população que está envelhecendo, né? O que ela pode fazer agora como uma forma de prevenção para o futuro, de programação para o futuro? E a segunda que dica que você dá para o idoso, a pessoa que está na idade hoje, que às vezes emocionalmente se sente inútil, rejeitada, de que forma que ela pode recorrer a algum auxílio, alguma maneira de tratar o seu emocional também. Uhum. Das duas formas, eu acho que a gente precisa conseguir tratar essa parte emocional, tanto do idoso que às vezes está no início do envelhecimento, mas que não consegue
entender que ele vai perder no decorrer do tempo a autonomia e ele precisa se preparar para isso, fazendo cada vez mais atividade física, tentando manter uma alimentação balanceada para a gente ter um envelhecimento saudável, um idoso mais longevo. E no idoso que ele já teve um envelhecimento, o quanto essa família precisa auxiliar nos cuidados desse idoso. Principalmente o idoso que já tem alguma alteração cognitiva, onde ele não consegue responder por si próprio. O auxílio de terceiros, nesses casos, é de extrema importância. Se ele não tem uma rede de apoio bem construída, ele acaba tendo muito problema, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. Uhum. E pra gente que tá ficando mais velhinho, tá querendo chegar lá, que dica que você dá? Acho que manter uma alimentação balanceada, fazer atividade física, cuidar da parte psicológica, da parte emocional, tentar ter um convívio social é extremamente importante. Leitura, tudo que a gente pode estimular o nosso cérebro faz com que no paciente, por exemplo, que ele possa vir a ter algum quadro de demência, alguma coisa assim. Quanto mais eu faço esse estímulo, mais tarde ele vai desenvolver esses sintomas. Então, tudo isso auxilia muito. A gente sabe que hoje em dia a atividade física, principalmente de membros inferiores, auxiliam muito no estímulo, inclusive da região cerebral. Então, caminhadas, fazer musculação, principalmente na parte de quadril e perna, isso faz com que a gente tenha um aumento, né, do estímulo cerebral, e isso melhora toda essa parte cognitiva, deixando o idoso cada vez mais independente, tanto da parte motora quanto da parte da memória e etc. Vitória, muito obrigado pela sua participação. Você contribuiu demais aqui para os nossos caminhantes para a terceira idade que estamos aqui presentes. Eu, o Bispo André, a Rogéria. Você já está há quantos anos, André? 53. Já é vovô, né? Sim. Você é vovô cedo, né? É isso aí. A Rogéria não vou perguntar a sua idade, não, deputada. Você pode falar. Sua idade, deputada. 59. Então, você já contribuiu para a gente aqui. A gente está caminhando. Eu estou um pouquinho mais atrás, mas estou chegando lá também. Obrigado mesmo, tá? Que bom, nada, que isso. Estou à disposição de vocês. Foi um prazer imenso fazer parte desse programa que é tão importante a gente ouvir as pessoas, o que elas acham. Isso é uma das principais coisas para a gente mudar uma sociedade, a gente conseguir ouvir a população. Isso é fato. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Tchau.